Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou coordenador da formação profissional do Conselho Regional de Nutrição, Terceira Região, São Paulo, Mato Grosso do Sul. O intuito desse videocast é falarmos de uma premiação maravilhosa que vai acontecer aos estudantes, né, desses dois estados. É o Prêmio CRN3 Estudantes 2026. E para isso, contamos com dois membros da Comissão de Formação Profissional, a doutora Lúcia Helena e a doutora Joselma Rodrigues, que irá detalhar um pouco sobre essa premiação, né, voltada aos estudantes. E aí, CRN3 estudantes. Muito bem, então esse é um prêmio que tem uma proposta muito interessante, que é reconhecer os estudantes da graduação em nutrição e do curso técnico em nutrição e dietética que estão desenvolvendo trabalhos, projetos e iniciativas capazes de transformar ideias em soluções reais na área de alimentação e nutrição. Então, é uma proposta que, além de estimular a prática dos alunos, é valorizar os trabalhos das instituições de ensino e aproximar ainda mais do CRN3. Isso mesmo, Lúcia. Então, se você é estudante, professor, coordenador de curso ou faz parte de uma instituição de ensino, fica com a gente até o final, porque este prêmio pode ser uma ótima oportunidade para dar visibilidade a projetos que muitas vezes estão acontecendo. Sonolentos dentro da faculdade, das escolas técnicas, dos estágios, ou mesmo dos projetos de extensão e dos trabalhos de conclusão de curso. Então, Joselma, vamos detalhar claramente, né? O que é, então, o prêmio CRN3 Estudantes? E só que legal, o prêmio é uma iniciativa do CRN3, voltada a estudantes de graduação em nutrição e estudantes de curso técnicos em nutrição e dietética, da jurisdição do CRN3, ou seja, dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Isso, então ele tem o objetivo, como eu já falei anteriormente, de impulsionar estudantes a desenvolver iniciativas empreendedoras, éticas e socialmente relevantes, capazes de contribuir para a promoção da alimentação adequada e saudável para a saúde e para a segurança alimentar e nutricional da população. Isso, esse ponto é essencial, hein? O prêmio não busca apenas trabalhos bonitos no papel, ele valoriza o trabalho que identifica um problema real, propõe uma ação, apresente resultado e demonstre compromisso com a ética, com a ciência e com a realidade da população. Então, ou seja, né, Joselma, então é uma oportunidade para o estudante mostrar que a formação em nutrição da formação em nutrição e o curso técnico não se limita à sala de aula, correto? Então ele se conecta com a comunidade, com os serviços de saúde, com as escolas, com os hospitais, com os serviços de alimentação e nutrição, com os territórios e com as necessidades das pessoas. Isso, Lúcia. Então, por que esse prêmio é importante, né? Então, talvez a gente precise pensar diferente, mas por que participar de um prêmio como esse? E é uma ótima pergunta. A primeira razão é que participar de um prêmio desse ajuda o estudante a desenvolver habilidades indispensáveis na vida profissional. Transforma conhecimento técnico em solução prática. E na vida profissional, Lúcia? Olha, ele estimula, né? Que, na verdade, se o aluno já tem esse currículo, né, de fazer os trabalhos nesse período da atuação dele, então ele já vai começar com um currículo muito bom, Joselma. Então já é uma iniciativa para ele fazer futuros trabalhos como profissional também, né? Olha que legal. Então, esse prêmio ele estimula justamente essa postura: olhar um problema, estudar, planejar, executar, avaliar e apresentar resultados. Isso fortalece a formação técnica, científica e a ética. É, então foi aquilo que eu falei mesmo, né? Então ele pode ser um diferencial para o seu currículo como estudante, que vai ser melhor depois, então, como profissional. Então, a experiência de elaborar um trabalho, apresentar publicamente, ser valorizado por uma comissão e receber reconhecimento institucional contribui para o desenvolvimento profissional. Lúcia, tem outro ponto importante. O prêmio também valoriza o professor orientador e a própria instituição de ensino que esse aluno está ou que esse estudante está. Exato. Quando uma equipe participa, ela mostra que aquela instituição estimula a produção acadêmica, a extensão, a pesquisa, o protagonismo estudantil e o compromisso com a realidade social. Exatamente, José. E assim, quem pode participar? Vamos lá, nós já falamos antes, mas vamos repetir. Podem participar equipes de estudantes de graduação em nutrição e equipes de estudantes de cursos técnicos em nutrição e dietética, desde que vinculado a instituições da jurisdição do CRN3, ou seja,
São Paulo e Mato Grosso do Sul. As equipes também devem ser formadas por estudantes do mesmo curso e da mesma instituição. O regulamento prevê equipes com no mínimo 2 e no máximo 5 estudantes. E a inscrição? Olha, ela deve ser realizada pelo professor orientador. Este professor deve estar vinculado a uma instituição e estar em situação regular no CRN3, seja como nutricionista ou como técnico em nutrição e dietética, conforme a modalidade. E para o professor, ai gente, e para o professor também é uma oportunidade, né, Joselma? Isso mesmo. Então, o primeiro passo é conversar com os colegas e procurar um professor orientador. Muitas vezes, aquele projeto que começou em uma disciplina, em um estágio, em uma atividade de extensão ou mesmo em um TCC, pode se tornar uma inscrição para este prêmio. E que tipo de trabalho ele pode ser inscrito? Olha, é uma oportunidade única de incentivar seus alunos a organizarem melhor aquilo que já foi produzido no processo formativo. Às vezes, o trabalho é bom e tem impacto, mas falta transformar essa experiência em uma apresentação estruturada. E aqui está a oportunidade. Então, o trabalho, ele pode nascer, gente, de um projeto de ensino, de extensão, de pesquisa, de um projeto integrado, de um trabalho de conclusão de curso ou até mesmo de uma colaboração desenvolvida em um estágio. Isso, o ponto central é que o trabalho apresente uma ideia de intervenção para um problema identificado. Então, não basta dizer, fizemos uma revisão sobre alimentação saudável. O mais forte é mostrar, identificamos um problema em determinado público ou local, planejamos uma ação, aplicamos essa ação e avaliamos os resultados. Ô, Josema, diante do que você falou, você pode dar alguns exemplos de temas que podem ser desenvolvidos? Sim, vamos lá. Então, uma ação de educação alimentar com escolares. Ou um material educativo para gestantes, uma intervenção para reduzir desperdício em uma unidade de alimentação, ou até mesmo uma proposta para melhorar a comunicação nutricional com idosos. Olha, um produto ou receita com finalidade específica, um aplicativo, um e-book, um folder, um vídeo educativo ou um plano de negócios com responsabilidade ética e social. Mas precisa ter atenção, hein? O trabalho precisa ser consistente. É isso Ele mesmo. deve ter fundamentação teórica, objetivos claros, metodologia, tempo de aplicação, resultados, conclusão e referências. E se houver uso de inteligência artificial em alguma dessas etapas, isso deve ser informado de forma transparente no item metodologia. É isso mesmo. Ô, Josema, e você pode dar assim, alguma sugestão, orientação de como montar uma boa equipe e uma boa proposta de trabalho? Então vamos falar de estratégia. Como montar uma boa equipe? A primeira dica é: não escolham os temas apenas porque parece bonito. Escolham um problema real. Bom trabalho começa com uma pergunta concreta: qual problema queremos enfrentar? Por exemplo, existe dificuldade de adesão às orientações alimentares em determinado grupo? Há desperdício de alimentos em certo serviço? Falta material educativo adequado para um público específico? Há necessidade de melhorar a compreensão sobre rotulagem, alimentação saudável, higiene, planejamento alimentar ou segurança alimentar? Depois disso, a equipe precisa pensar que ação é possível realizar com os recursos e o tempo disponível. Um erro comum é propor algo muito grande, sem condição real de execução. O prêmio ele vai valorizar a solução viável, bem planejada e bem apresentada. Então, outro ponto também que é bem importante registrar, na verdade, pontuar, é o registro do processo, né, Joselma? Então, guardar os materiais produzidos, os dados de participação, as avaliações, os instrumentos utilizados, os resultados apurados, as dificuldades encontradas, porque tudo isso vai ser usado no próprio trabalho, né? E isso o resultado não é só dizer, deu certo. Resultado é demonstrar o que foi que aconteceu nesse processo. Pode ser um resultado positivo, parcial ou até indicar que uma ação precisa ser aprimorada. O importante é ter evidência, reflexão crítica e honestidade metodológica. Até um resultado negativo é resultado. Então, para ficar assim mais esclarecedor, vamos falar um pouquinho das fases e os prazos bem certinho mesmo, para ficar bem orientado para os nossos ouvintes? Vamos lá. O Prêmio CRN3 Estudantes está estruturado em 4 fases. A primeira é a inscrição dos trabalhos, feita pelo professor orientador. A segunda é a avaliação dos trabalhos pela comissão jogadora. A terceira é a apresentação oral dos trabalhos mais pontuados em cada modalidade. E a quarta é a entrega dos troféus aos vencedores. Um item bem importante, né, sobre o regulamento, o período para as inscrições dos trabalhos. Isso, anota aí.
22 de junho a 17 de julho de 2026 é o período de inscrição. Já a análise e o julgamento dos trabalhos inscritos estão previstos de 25 de julho a 15 de agosto de 2026. E a apresentação oral para quem ganhar o prêmio, né? Ah, essa parte está prevista para ocorrer em evento específico da comissão de formação, nos canais da formação profissional dos canais de cada região. Então, para São Paulo deve acontecer em setembro de 2026 e em Mato Grosso do Sul deve acontecer em outubro de 2026. Uma informação super, assim, para reforçar. Então, é importante que tanto os alunos como o professor orientador, que eles fiquem atentos aos canais oficiais do CRN3, certo? Isso, porque o próprio regulamento ele prevê que eventuais alterações e prazos de datas, eles serão divulgados nos canais institucionais. Então, fica de olho nos nossos canais institucionais. Joselma, e como os trabalhos são avaliados? Como eles serão avaliados, na verdade? Essa parte é bom ficar bem clara, né? Então, como esses trabalhos serão avaliados? A avaliação escrita terá pontuação máxima de 100 pontos. Entre os critérios, o item resultados tem peso relevante, com até 30 pontos. A metodologia também tem destaque, tá bom? Até 20 pontos. Além disso, serão avaliados introdução, objetivos, conclusão, referências, relevância do trabalho, princípios éticos, sustentabilidade social, econômica e cultural e princípios da alimentação adequada e saudável. Então, isso reforça que não basta ter uma boa ideia, né? Que o trabalho tem que ter método, não apresentar resultados ou não respeitar os princípios do regulamento, certo? Isso mesmo. Não adianta ser um texto bem escrito e não ter uma ação que converse com a prática da nutrição ou do técnico de nutrição e dietética. O trabalho ele precisa estar vinculado às áreas de atuação previstas nas normas profissionais. E agora, em relação aos 3 trabalhos vencedores. Ora, eles serão classificados para apresentação oral. Então, a equipe precisa pensar desde o começo em 2 dimensões: um bom trabalho escrito e uma boa apresentação. E a apresentação oral, que também é super importante, vai ter alguma pontuação? Isso, ela será avaliada. Os critérios incluem tempo de apresentação, criatividade e inovação, organização, postura, vocabulário e material de apresentação, como os slides. E o que acontece, então, com os vencedores? A premiação, o reconhecimento? Isso, a gente só precisa pontuar que a apresentação oral deve ser feita pelos estudantes. O professor orientador, como a palavra diz, ele vai acompanhar, orientar e apoiar. Mas quem apresenta são os estudantes, tá? A premiação, os vencedores de cada modalidade, eles receberão troféus e serão homenageados nominalmente nos eventos previstos. Os segundos e terceiros lugares receberão certificado com sua classificação. E as instituições de ensino, vai ter alguma premiação também? Com certeza, ela faz parte, né? Receberão menção honrosa. E isso é muito importante, porque o prêmio ele não reconhece apenas o estudante individualmente. Ele também valoriza o ambiente formativo, o professor orientador e a instituição que estimula esse tipo de produção. Então, para o estudante, então, é uma chance de protagonismo, certo? E para a instituição de ensino, também é um reconhecimento, né? E o professor também, né? Que vai ter todo o reconhecimento junto com o aluno. Isso certo? a gente não pode esquecer que para o CRN3, o prêmio fortalece o diálogo com estudantes e instituições de ensino. Isso é fundamental, porque a formação profissional de qualidade começa antes da inscrição no conselho. Ela começa no percurso formativo, na relação entre teoria, prática e ética e responsabilidade social. E para fechar, Joselma, vamos dar algumas orientações gerais, algumas dicas para os estudantes? Vamos lá. Primeira dica: escolher um problema real. Não comece pelo título, comece pela realidade. A segunda: defina objetivos claros. O que a equipe pretende alcançar? Informar, orientar, reduzir desperdício, melhorar a adesão, produzir um material ou mesmo desenvolver uma solução. A terceira: descreva bem a metodologia. Quem participou, onde a ação começou, como foi realizada, quanto tempo durou, que instrumentos foram usados. A quarta: valorize os resultados. Se houve avaliação, apresente. Se houve material produzido, descreva. Se houve aprendizado da equipe, reflita. Se houve limite ou dificuldade, reconheça, relate tudo. Quinto: cuidado com ética, plágio, uso de marcas, exposição indevida de pessoas e uso não declarado de inteligência artificial. Um bom trabalho precisa ser tecnicamente correto e eticamente seguro. E sexta: ensaiem a apresentação. A melhor ideia pode perder força se for apresentado de forma confusa, sem clareza, sem organização, e tudo isso faz uma grande diferença.
Então, para encerrar, né, o que que a gente pode chamar a atenção, tanto dos alunos como dos professores? Se você é estudante de graduação em nutrição ou estudante de curso técnico em nutrição e dietética, converse com seus colegas, procure um professor orientador e veja como transformar o trabalho de vocês em uma inscrição para o prêmio CRN3 Estudante. É uma oportunidade única de aprender, apresentar, receber reconhecimento e mostrar que estudantes também produzem soluções importantes para a alimentação, para a saúde e a segurança alimentar e nutricional. Então, acompanhe os canais oficiais do CRN3 para informações sobre o regulamento, os prazos de inscrições e as divulgações dos trabalhos. Participem, o projeto de vocês pode inspirar outros estudantes para outras premiações para os anos seguintes. Correto. Agora, com as orientações e dicas dadas, não tem desculpa para não participar do prêmio CRN3 Estudantes. Você, estudante de nutrição ou curso técnico de nutrição, o prêmio CRN3 Estudantes 2016 é uma oportunidade para você transformar seu trabalho acadêmico em reconhecimento institucional. Reúna sua equipe, convide o seu professor, fomente ideias, né? E acompanhe os canais oficiais do CRN3, né? Esperamos todos, né? E o evento irá acontecer dia 10 de setembro em São Paulo e dia 8 de outubro em Campo Grande, né? Então esperamos todos vocês até lá com seus trabalhos. Ok, até a próxima. Até a Participe. próxima.